Shalom, boa tarde, que Deus abençoe você, meu irmão, Deus abençoe você, minha irmã, em nome de Jesus. Eu queria trazer uma palavra para você, em nome de Cristo Jesus, através de um homem que foi da galeria dos heróis da fé, que chama-se Sansão. Eu gostaria que você abrisse comigo, em nome de Jesus, em Juízes, capítulo 16. Vou ler só um versículo para adiantar. Juízes 16, versículo 19. Que diz assim, versículo 19, 16 e 19 de Juízes. Então ela fez dormir sobre o seu joelho, e chamou um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Amém. Irmãos, quem era Sansão? Conhecemos que Sansão era nazireu de Deus. Sansão era uma promessa. Sansão era filho de uma mulher estéril. Sansão é um daqueles a qual ele tinha uma promessa, e segundo diz a palavra, ele foi juiz 20 anos, e ali julgando Israel, contra os filisteus. Diz a Bíblia Sagrada que Sansão, Dalila, uma prostituta, a persuadiu. E diz a Bíblia, encurtando, que ela procurou descobrir aonde estava a força de Sansão. E ele mentiu para ela 3 vezes. Mas na quarta, ela chama ele e diz assim, E sucedeu que importunando-o, ela todos os dias com suas palavras e molestando a sua alma, e angustiou até a morte. Versículo 15. Então ela disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. No versículo 15 de Juízes 16, 15. Seja, mas na quarta, descendo, como eu li aqui no versículo 16, a Bíblia fala que e sucedeu que importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o a sua alma, se angustiou até a morte. Seja, ele estava apaixonado por uma prostituta, uma filisteia. E ela conseguiu, irmão, no versículo cá embaixo, 19, a primeira ele conseguiu negar, a terceira ele conseguiu negar, a quarta ele conseguiu, a terceira ele conseguiu, melhor, a primeira, a segunda, a terceira, mas na quarta ele se declarou para Dalila. Porque a intenção desta mulher, dessa filisteia, era ganhar, se eu não me engano, 1.100 ciclos de prata. Seja, todos aqueles líderes daria a ela.
E ela conseguiu fazer que Sansão dormisse sobre o seu joelho. Seja aonde chamou um dos homens e rapou a sua cabeça, aonde consistia a sua força. E na história, Sansão é preso, é colocado sob um moinho, fez dele um escravo, arrancaram os seus 2 olhos, enfim. Isso, irmão, tudo por falta de desobediência. Mas Sansão, Deus tinha uma promessa na vida de Sansão. Seja, a Bíblia relata também que um anjo apareceu a ela, a mãe de Sansão, a qual, estéril, como eu falei, e chamando ela não poderia engravidar. Ou seja, vamos lá, ela não podia beber vinho, nem bebida forte e nem comer alguma coisa imunda. Diz assim, a mãe, sendo uma das mulheres anônimas da Bíblia, ela recebeu instruções divinas de não beber vinho ou bebida forte e não comer nada impuro durante a gravidez. O pai de Sansão chamava-se Manoá. Vamos voltar acima. A mãe de Sansão, cujo nome não é mencionado na Bíblia, em Juízes 13, era uma mulher estéril da tribo de Dan, esposa de Manoá, como eu acabei de falar, que recebeu a visita do anjo do Senhor, anunciando que teria um filho nazireu consagrado a Deus desde o ventre para libertar Israel. Ela é conhecida apenas como mulher de Manoá. Então você vê aqui que o anjo apareceu a ela, instruiu ela. Ela não poderia engravidar, ela não poderia beber vinho, beber bebida forte e nem comer nada impuro durante a sua gravidez. Voltando lá, Sansão, irmão, ele, por 20 anos, ele foi juiz. Mas chegou uma hora, irmão, porque o propósito ali era contra os filisteus. Sansão perde a vista, Sansão perde a espiritualidade. Essa semana, eu estou entrando nesses detalhes. Sansão perde a espiritualidade, que infelizmente é o que mais hoje tem acontecido. Quantas pessoas estão perdendo aí o foco, a espiritualidade. Olha o que diz aqui, a consequência da concupiscência. A cegueira física foi uma consequência direta de Deus, de seus pecados físicos e morais, e especialmente a concupiscência dos olhos, concupiscência dos olhos, desejo desenfreado e seu envolvimento com uma mulher filisteia, seja, com uma prostituta. A morte espiritual, antes da física, antes de perder a visão física, Sansão já havia perdido a visão espiritual, ao confiar em si mesmo e ignorar o propósito de Deus para a sua vida. Enfim, vamos lá. Quantas pessoas estão ficando cegas espiritualmente? Quantas pessoas estão indo, irmão, hoje,
pela a paixão. Paixão passa, amor não, amor é eterno. Ele se apaixonou por uma prostituta, por uma filisteia, acabou se entregando, como eu acabei de ler, acabou se entregando, foi preso para um moinho, ali fizeram ele de palhaço, arrancaram seus 2 olhos, mas Sansão, ele ainda se arrependeu. Sansão ainda teve e pediu a Deus, pediu ao Senhor. Vamos ver se eu consigo ler para você aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. No versículo, irmão, 16, 28. Olha o que diz. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Pelos meus 2 olhos. Ou seja, ele clamou a Deus, o Senhor respondeu. Diz a Bíblia que ele colocou a mão direita em uma coluna, a outra esquerda em outra coluna, e disse que morra eu e os filisteus. Ele se vingou dos seus olhos. Eu quero dizer a você, Sansão ainda teve tempo de se arrepender, porque ele foi um dos heróis da fé, Sansão. Ele encarou as consequências, ele encarou as dificuldades, ele encarou as barreiras, ele encarou as labutas da vida, ele não recuou, não voltou atrás, ele foi até o final, ainda pediu a Deus uma última chance para vingar dos seus 2 olhos. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. 16:30. E disse Sansão: morra eu. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Seja, nessa história, nessa narração, ele matou mais pessoas na vingança com seus 2 olhos do que em sua própria vida. Que não venhamos, irmão, deixar uma filisteia da vida, uma Dalila da vida, querer descobrir o nosso ponto fraco. Eu faço uma pergunta a você nessa tarde: qual é o seu ponto fraco? Isso é uma pergunta, eu jogo no ar para você. É você com Deus? É no alcoolismo? É com a mulher? É no dinheiro? Qual é o seu ponto fraco? É no jogo? Qual é o seu ponto fraco? Em que área você se sente encurralado? Porque muitas vezes, irmão, é onde o inimigo das nossas almas, ele procura descobrir, é o nosso ponto fraco. Assim como Dalila tentou descobrir de Sansão aonde estava o seu ponto fraco, 3 vezes perguntou a ele, a primeira nada, a segunda nada, a terceira nada, mas na quarta ele não conseguiu. Ele se entregou. Como diz aqui, e sucedeu que importunando-o
importunando-o. Ela todos os dias, com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Desde o ventre da minha mãe, se fizeste a ser rapado, e se ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Seja, se rapasse a cabeça dele, ele seria como outros homens qualquer. Seja, ele se entregou, ela descobriu o ponto fraco, porque o interesse de Dalila era 1.000 ciclos de prata. É 1.100 ciclos de prata, se eu não me engano, é isso mesmo. Descobriram o ponto fraco dele, raparam a cabeça dele. Mas quando ele clamou ao Senhor, quando ele pediu ao Senhor ainda mais uma chance para vingar dos seus olhos, os seus cabelos voltaram a crescer, a sua consagração, que o seu cabelo estava na consagração, se eu não me engano, está aqui. Vamos lá. Olha, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes filisteus, e sobre o telhado, aqui está falando sobre a morte, quando ele matava, havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar com Sansão. Isso aqui no caso, quando brincaram com Sansão. No 28 fala sobre quando ele clamou. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim. Te lembre de mim e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de mim de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abradou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita, como eu já falei, e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Que não venhamos, irmãos, deixar de clamar a Deus. Não venhamos deixar de meditar na palavra de Deus. Existem muitas pessoas, irmãos, eu já vi crítica, vou usar essa palavra melhor. Às vezes acho que nós estamos na mídia, né? Trazendo uma palavra. Eu não quero entrar em mérito. Então, eu quero dizer para você que lá no Salmo 1, a Bíblia diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor, medita na lei do Senhor dia e noite. É o que eu faço. Eu procuro meditar na lei do Senhor.
é onde renova a nossa força, é onde renovamos a nossa comunhão com Deus, é onde nos preparamos espiritualmente, é onde nos preparamos estar mais perto de Deus. Precisamos cada dia estar mais perto daquele que um dia deu a sua vida por amor de muitos, por resgate de muitos. Quantos estão aí perdendo a sua espiritualidade? Assim como eu falei aqui, Sansão perdeu totalmente a sua espiritualidade, porque ficou cego por uma filisteia, por uma mulher, por uma prostituta. Apenas estava interessado em dinheiro. E não é diferente hoje, nos dias que nós estamos vivendo, dias atuais que nós estamos encarando, no mundo que nós estamos encarando, as labutas que nós estamos encarando. Você vê aí guerra sobre guerra, onde nós estamos vendo, política uma atrás da outra. Que possamos, irmão, estarmos agarrados aos pés de Cristo, diante do Senhor, mais próximo dele, como tem até um hino da harpa, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor e meu ti, possamos cada dia estar mais perto de Cristo. Que não venhamos deixar que o inimigo das nossas almas, o adversário, Satanás, venha descobrir o nosso ponto fraco. Porque aonde ele quer entrar é no ponto fraco. É nos afastar da presença do Senhor. Assim como afastou Sansão, um nazireu de Deus, melhor dizendo, um homem que consagrado desde o ventre da tua mãe, já tinha uma promessa na vida dele, mas fraquejou, se entregou diante de uma mulher, diante de uma prostituta, e infelizmente perdeu suas duas vistas, ficou cego, fizeram dele de palhaço, brincaram com ele, zombaram com ele, acorrentado, mas ele ainda se arrependeu. Os estudiosos da Bíblia Sagrada, os estudiosos, os teólogos, os professores, falam que ele foi salvo. E a Bíblia relata, porque ele se arrependeu. Judas poderia ter se arrependido, não se arrependeu, por causa de 30 moedas de prata, mesmo assim jogou fora, se enforcou, diz que ele caiu sobre uma árvore. Falei esse dia sobre Isaú, ele se suicidou, se matou, no caso, ali, por causa quando ele soube da morte dos seus filhos, ele pediu a morte, um de seus servos, vingar, matar ele, segundo eu entendi, ele se jogou sobre a própria lança e se matou, se suicidou, não teve salvação. Eu quero dizer para você que quem pede a morte, não tem salvação. Se você quer ser salvo, arrependa-vos dos seus pecados, entregue-se ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Faça como Sansão, por mais que ele perdeu a espiritualidade, por mais que ele fraquejou, por mais que ele se entregou a uma filisteia, por mais que ele se deixou levar, pela paixão, mas ele ainda teve chance de pedir a Deus uma chance de se arrepender. Vejamos isso como arrependimento. E ele se figou naqueles homens, naqueles filisteus. Que possamos, querido, cada dia estarmos mais perto do Senhor, mais próximo do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Possamos, irmão, cada dia estarmos fazendo o melhor para Deus. Possamos, irmãos, eu estou aqui cansado, estou correndo aí, resolvendo um problema particular, estou cansado, não vou negar, mas não podemos deixar que o cansaço mental ou físico
venha nos fraquejar, venha nos parar, venha fazer-nos desistir. Critica, fala. Eu quero estar aos pés de Cristo, quero estar diante do Rei Jesus. A morte espiritual antes da física, antes de perder a visão física. Sansão já havia perdido a visão espiritual ao confiar em si mesmo, em ignorar o propósito de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito para mim, Deus tem um propósito para você, Deus tem um propósito em nossas vidas, em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você melhor, que Deus fale melhor na tábua do teu coração, em Cristo Jesus. Saiba que é através do arrependimento. Olha o que diz aqui: o arrependimento e restauração. Mesmo cego, encarcerado, Sansão clamou a Deus. Seu cabelo começou a crescer novamente, símbolo de sua consagração, como eu já falei. E Deus ouviu sua súplica, devolvendo-lhe a força para seu último e maior feito. Que possamos, irmãos, continuarmos assim. Deus é aquele que transforma o homem velho em uma nova criatura. Deus é aquele que faz acontecer. Deus é aquele que muda a história. Amém? Que Deus fale na tábua do teu coração. Que Deus abençoe a sua tarde. Saiba que Deus tem algo de muito bom para você. Basta você colocar aos pés do Senhor. Falar com Ele. Qual é a área que você está precisando de ajuda? Eu não sei. Se é espiritual, se é física, se é na saúde, se é profissional, se é uma porta de emprego. Eu não sei, irmão, se é uma cura física, né? Tem quantas pessoas enfermas, mas Deus é Deus de milagre. Eu não sei se é no alcoolismo. Às vezes uma pessoa está precisando de uma libertação na área do alcoolismo, na prostituição. Eu não sei em que área você tem pedido a Deus socorro. Eu sei que quando eu estou pedindo a Deus, quando eu vou para os pés dele, melhor dizendo, pedindo a Ele ajuda, porque eu sei que Ele tem como ouvir e me dar a resposta daquilo que eu preciso. Então eu falo para você não desanimar, continua insistindo, continua perseverando, acreditando, confiando. A Bíblia crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Ore pelo seu lar, ore pela sua casa, ore pela sua família. Você tem orado pela sua família? Você tem se preocupado com a sua família? Vamos orar pelos cônjuges, pelos casais, né? Vamos orar pelos pastores, né? De toda a igreja, né? Estamos vendo aí situações caóticas, mas vamos orar. Nós não fomos chamados para julgar, e sim para interceder. Vamos orar pelos pastores, vamos orar pelos missionários, missionárias que estão no campo missionário, dando sua vida, e muitas vezes vão, mas não voltam. Em nome de Jesus. Eu deixo essa pequena palavra para você, em nome de Jesus. Clame ao Senhor, porque tem uma palavra que diz assim, ó: clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas e firmes que não sabe. Jeremias fala sobre isso. Então, é hora de clamar, é hora de orar, é hora de falar com Deus. Amém? Deus abençoe a sua tarde, Deus abençoe esse final de tarde, Deus abençoe esta noite que está entrando e Deus fale melhor a tábua do teu coração. Saiba que o melhor de Deus está por vir. Graça e paz.